Boa noite. Boa noite. Estou aqui aguardando aqui essa... Já vamos começar. Entrou em outro esquema aqui, sabe, gente? Estou tentando descobrir. Que era para ficar no telhado. Ah, ele está certo, só não devo ter diferença. Desculpa qualquer coisa, hein? Deixa eu ver se vai funcionar aqui esse negocinho de andar, mas eu acho que ele está fazendo uns barulhos aqui que eu acho que não vai fazer. Bom, acho que vai dar certo. Bom, então boa noite, né? Boa noite. Eu trouxe aqui um tema que, na verdade, parte dele nós já conversamos aqui, que é um pouquinho sobre esse momento, né, que nós vivemos da chamada transição planetária. Então, eu resolvi escolher justamente no Livro dos Espíritos, né, e em outras obras, né, de Kardec, nós temos várias menções como que a gente pode chegar, né, no famoso mundo de regeneração. Bom, então, repetindo que isso aqui a gente já falou sobre isso, aqui está na nossa galáxia, né, sistema solar. E a gente sabe que existem, né, vários mundos habitados. Vou falar e vou acertar aqui, viu? Que bom. Então, do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Então a gente vai ver isso aqui, que nem todos os mundos têm o mesmo grau de desenvolvimento, né? E dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, vocês imaginem, né? Pode ainda ser pior. Intelectual e moralmente, outros são do mesmo grau e outros são mais adiantados, né, do que nós. Bom, aí então, isso aqui também eu já mostrei, mas eu vou mostrar então aqui como é que os mundos são classificados segundo a doutrina espírita. Muito bem, então a gente tem, gente, os chamados mundos primitivos. Os mundos primitivos, o que prevalece? Prevalece o instinto e a lei do mais forte. Então, no início, né, da Terra, a Terra também já fez parte de um mundo primitivo. Por incrível que pareça, nós já evoluímos um pouco. Nós estamos aqui agora nesse mundo que a gente chama de provas e expiações. Nesse mundo, o mal aqui, gente, representa a falta de amor, né? A ausência de amor. Predomina sobre o bem, que é a existência do amor. Então, nós estamos, no momento, nesse grau aqui de desenvolvimento. Depois, justamente, o que está acontecendo agora? Nós estamos aqui nessa transição, saindo desse mundo onde o mal, né, a ausência de amor predomina sobre o bem, e entrando nos mundos regeneradores ou de regeneração, onde já vai haver uma equivalência, o mal já não vai predominar sobre o bem. Isso tudo, né, gente, são séculos, né, de trabalho e de evolução. Depois que sair desse mundo de regeneração, vai para o chamado mundo ditosos ou felizes. Aí o bem supera o mal. Vai demorar um pouquinho, né? E depois tem os celestes ou divinos, onde o bem então reina, né? Soberano. Bom, então essa é a classificação dos mundos. Muito bem. Aí é interessante a gente ver, gente, porque a gente tem muita noção, a ideia que espírito, né, que é inferior só vive em mundo inferior, e os espíritos que são puros, né, ou bons só viveriam nos mundos mais perfeitos. Então vou apresentar aqui também essa escala espírita. Então tem os espíritos imperfeitos, tem os bons e tem os puros. Na doutrina espírita é assim também. Os espíritos imperfeitos têm diversas classes. Nós não vamos entrar nisso agora. Assim como os bons, têm diversas classes. E os puros não têm classe, é puro. Vocês sentiram já a evolução do puro, já não tem classe. Bom, e aí, o que é um espírito imperfeito?
Um espírito imperfeito, é aqui que nós estamos, tá? A maioria de nós estamos aqui, nas diversas classes, mas nós somos espíritos imperfeitos. Predomina a matéria sobre o espírito. Eu acho que ninguém tem dúvida, né? Que a matéria ainda predomina sobre o nosso espírito. Seja das nossas escolhas, seja a vida que a gente leva. E o que acontece nesses espíritos imperfeitos? A propensão ao mal, né, gente? Seja o orgulho, seja a vaidade, seja a briga. Esse é o mundo dos espíritos imperfeitos. Tá aqui, ó, ignorância, orgulho, egoísmo, todas as paixões que eles são consequentes desses sentimentos. Aí tem os espíritos bons. Os espíritos bons já também têm a predominância do espírito sobre a matéria. Os espíritos bons, eles têm sempre o desejo do bem. Nós, né, gente, com a gente, os espíritos imperfeitos, de vez em quando a gente tem um sentimento de fazer alguma coisa boa, né? Mas tem ali, né, a vozinha, não, ele não faz, ele não merece, ele isso, ele aquilo. E é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje. Então, as qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que esse espírito tem alcançado. A gente teve a oportunidade, temos até hoje, de ver no nosso planeta, né, espíritos como Madre Teresa de Calcutá, o próprio Mandela, né, pessoas, Chico Xavier, né, que são pessoas que, no mundo que, né, um mundo que tão agressivo, eu sempre falo do exemplo do Mandela porque, nossa, eu sempre fico admirada como é que um homem que ficou 27 anos na prisão sai e para perdoar e para reconciliar, né, o seu país, enquanto que muitos, inclusive, né, da sua etnia não queriam, eles queriam que fosse brigar, porque eles foram, né, subjugados durante muito tempo. Então é preciso ser muito evoluído para perdoar esse ponto. Bom, os espíritos puros, eles já não têm influência nenhuma da matéria, têm superioridade intelectual e moral em relação, então, aos espíritos de outras ordens. Isso tudo eu estou mostrando para a gente. Estão conseguindo entender mais ou menos? Está dando para captar? Sim. Tá, muito bem. Então assim, ó, então eu vou repetir aqui de novo, então, as diferentes categorias dos mundos. Desculpa. Tem aqui então os mundos intermediários, que nós estamos mais ou menos aqui. Aqui misturam-se o bem e o mal, né? Conforme a evolução de cada planeta. Nos mundos superiores, foi o que eu disse, são mundos mais adiantados, onde a vida é espiritual, e os mundos muito inferiores os mundos onde a existência é totalmente material. Então nós estamos já aqui, né, gente? Aqui tem o provas e expiações e aqui também tem os mundos de regeneração. Aqui vão ser os ditosos e felizes e aqueles que eu falei que eram os mundos celestes ou divinos. E os inferiores é esses dos primitivos. Bom, agora isso aqui eu achei muito legal também para a gente entender. Por exemplo, nos mundos muito primitivos, realmente a maioria, não quer dizer que é todos, a maioria são espíritos impuros, que são aqueles que eu falei para vocês, daquele primeiro ali, inferiores, né, que estava na minha classificação. Nos mundos de regeneração, tem aqueles espíritos inferiores, mas tem espíritos bons também. Acho que ficou faltando um aqui, né, que eu queria mostrar para vocês, mas tudo bem. Nos mundos ditosos ou felizes é só os espíritos bons e nos celestes e divinos é os espíritos puros. Aqui ficou faltando o nosso, né? Falha minha, mas aqui quem é que está faltando? Provas e expiações. No provas e expiações também tem espíritos impuros, mas onde nós estamos hoje também tem espíritos bons. A gente convive, são raros, mas já existem espíritos bons. O que vai acontecer quando a gente for para o mundo de regeneração, a quantidade desses inferiores vai diminuir e a dos bons vai aumentar. Bom, aí vem justamente depois desse introdutório, aí eu escuto muitas pessoas perguntarem, puxa vida, mas quando que vai chegar esse novo mundo, né? Um mundo aí dos espíritos melhores, um mundo sem tanta miséria, sem tanto sofrimento, né? Por que demora tanto? Onde é que nós estamos errando? O que nós podemos fazer para entrarmos mais rápido nesse mundo de regeneração? Essa é a principal pergunta da palestra de hoje. Então aqui eu coloquei um quadrinho para mostrar nós lá desde a pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, né? Aqui começou a era cristã. E aí, como é que nós nos desenvolvemos?
Então, gente, nós tivemos assim um progresso intelectual muito grande. Botei aqui, né? Progresso da química, né? Quantas coisas o homem já inventou. Nós temos aqui esses trens bala, né? Que a gente, meu Deus do céu, 1900, quem podia imaginar trens que viajam a 400 km por hora? Coloquei isso aqui que eu também acho fantástico, eu não sei se vocês sabem, mas existem túneis debaixo do oceano, né? Atravessando ali a Inglaterra. Uma coisa assim, né? Impressionante, de tanto progresso. E os foguetes, as viagens interplanetárias, entre, né, e a Lua, e até colocando, né, já satélites, né, e em outros planetas, né? Ó, o menino já se interessou, falou de avião, já ficou bom. Já gostei, já despertei ali os jovens. Bom, e o progresso moral? Como é que foi o nosso progresso moral nesse tempo todo, né? Tem aquele tempo ali do primitivo e tem toda a era cristã. Jesus, né, quando veio à Terra, trabalhou muito, né, essa questão aqui do nosso progresso moral. Aí eu botei aqui, ó, botei um maisinho bem pequenininho, sabe, gente? Para mostrar assim que nós estamos bem atrasadinhos, sabe, no nosso progresso moral. O que seria esse progresso moral, gente? No livro dos Espíritos tem, né, no finalzinho, leis morais. Então lá a gente vai ver o que está faltando, por que nós não chegamos ainda no mundo de regeneração. Falta aqui, ó, falta fraternidade, falta bondade, falta caridade. E hoje eu resolvi falar um pouco sobre a solidariedade. Vocês entenderam, né? Onde é que está o nó do nosso problema? Bom, aí vem lá, tem uma obra que eu achei muito boa, e essa palestra é muito baseada nessa obra, que é uma revista espírita, é de 1865, chama A Chave do Céu. Eu já achei assim bem legal, né? Qual é a chave para entrar no céu? Lá na chave para entrar no céu, ele fala que pela solidariedade expressamos a sensibilidade que nos leva a compartilhar dos males alheios, a lhes ter piedade e aliviá-los. Bom, aí depois fala isso aqui também, olha. Nem os cristãos, nem os espíritas negaram a lei da solidariedade, mas procuraram subtrair-lhe as consequências. E para isso invocaram 1000 pretextos. O que ele vai falar aqui pra gente, gente, é os pretextos que a gente arruma para não ser solidário com os nossos irmãos. E as consequências que isso traz no nosso atraso para chegarmos ao mundo de regeneração. Então ele fala nessa obra das nossas desculpas para não ajudar os necessitados. Olha, eu vesti a carapuça aqui várias vezes, tá? Não sei se vocês vão vestir também. Então começa assim, ó. Como as coisas do espírito e do coração têm um preço infinitamente superior às coisas materiais, consolar aflições por boas palavras, por sábios conselhos, vale muito mais que consolar por socorros materiais. Entenderam? Ele está dizendo, e é verdade, não é errado, que as coisas do coração são infinitamente superiores às coisas materiais, né? Bom, mas aí ele continua. Ele pergunta, como é que a espiritualidade responde? Porque aí então eu vou dizer assim, não, eu vou fazer só um consolo com palavras, esse negócio de dinheiro não interessa, porque isso é coisa material. A espiritualidade, ele diz assim, ó, seguramente, senhores, tendes razão, se a aflição de que falais tem uma causa moral. Então, se aquele que nos procura, ele precisa de um conselho moral, né? Se ele está passando por um problema emocional, se encontra sua razão numa ferida do coração. Se o ferimento está no coração, a nossa caridade, a nossa solidariedade é consolar esse coração. Mas aí ele fala, mas se for a fome, se for o frio, se for uma doença, se forem causas materiais que a provocaram, vossas sábias palavras bastarão para minimizá-la? Vestir aqui a carapuça. Por que isso, né, gente? Se a pessoa está passando por problemas materiais, não vai, como diz o outro, matar a fome, né? Eu dar um abraço. É claro que eu dar o meu apoio, né, é importante, mas é o que ele está chamando a nossa atenção. E esse pensamento está na Chave do Céu, que eu achei bem bonito e trouxe para nós. Fala assim, ó. Cada abelha tem o direito à porção do mel necessária à sua subsistência. Agora é para nós, ó. E se entre os homens a alguns falta o necessário, é que a justiça e a solidariedade desapareceram de seu meio. Um pouco forte, né, gente?
mas é a verdade, né? Ainda que tenha toda essa questão econômica, política, etc., né, que a gente sabe, existem locais, né, até tem um exemplo nesse livro, eu não vou entrar no mérito aqui, mas que em lugares muito pobres, as pessoas conseguem, né, a gente pode ver mesmo até pelos nossos índios, pelas situações, pelas populações mais primitivas, seja os aborígenes na Austrália, eles não têm tanto, eles têm muito menos que nós, mas estão acostumados, né, a dividir e ali ninguém passa necessidade, porque todos são vistos como irmãos, né, a questão da fraternidade. Aí ele continua, né, diz este eu, né, ninguém mais, aí a gente fala isso bem bonito, ninguém mais que eu lamenta as privações, aí a gente começa, as privações cruéis que levam do verdadeiro pobre, que aí tem o verdadeiro pobre, do pobre cujo trabalho é insuficiente para a manutenção da sua família, né, em troca de fadigas, nem a alegria dos seus, blá, 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 blá. Então ele entra nisso que realmente a gente lamenta. Aí a gente diz assim, ó, aliás, considera a caridade como indispensável à salvação do homem. Aí a gente fala aqui a nossa desculpinha. Somente a impossibilidade de descobrir as necessidades reais, entre tantas simuladas, parece me justificar a minha abstenção. Então a gente diz, não, mas eu não vou ajudar porque aquilo ali não sei se é verdade. Será que precisa mesmo? Será que não precisa? Aí ele coloca, a impossibilidade de descobrir as necessidades reais, tal é, meu amigo, a vossa justificação. Então a gente diz que como a gente não consegue saber realmente, né, se a pessoa precisa ou não precisa, se é mentira ou não é mentira, então a gente não ajuda. Aí ele fala aqui, né, do direito que teria o verdadeiro pobre à vossa esmola, e reconheceis esse direito, decorre para vós o dever de procurá-lo. Olha, isso aqui para mim foi uma carapuça, né, porque aí a gente diz assim, não, eu não dou para aquele, porque aquela esmola não vai resolver, ou ele está fingindo. Aí ele diz pra gente, tá? Então se você reconhece que o verdadeiro pobre merece a tua esmola, qual é o teu dever? É procurar quem merece. E a pergunta que a gente faz é essa, a gente procura quem merece a nossa ajuda para ajudar? A gente fica no nosso comodismo, na nossa zona de conforto, né? Se enrolando nas desculpas e o mundo de regeneração esperando por nós. Então aí o que ele diz? A impossibilidade vos detém. Sim, algo vos detém. E aí que ele nos chama a refletir sobre o egoísmo. É o egoísmo. E Deus que sonda a razão e o coração, Deus o descobrirá facilmente sobre os falaciosos pretextos com que o escondeis. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a gente pode esconder, a gente pode fingir, mas Deus está vendo tudo, tá? Então a gente só está se enganando, porque Deus está vendo. E aí eu trouxe aqui também do livro dos Espíritos, eu achei bem legal essa pergunta que se encaixa no egoísmo. Está lá no livro dos Espíritos. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até mesmo parece que o excita e o mantém. Aí olha a pergunta que a espiritualidade faz. Como poderá a causa, que causa o egoísmo destruir o efeito? Que efeito? A miséria, o sofrimento. Aí ele fala assim, ó, era preciso, vê se nós chegamos aqui nesse ponto, era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que, compreensível, se fizesse a necessidade de extirpá-lo. O que ele está dizendo para nós? Que nós precisamos chegar nesse estado, que isso aqui, né, tive agora, nós estamos no Rio de Janeiro, né, gente? É bem essa realidade, eu acho que, né, em muitos lugares aqui do nosso estado também, pessoas assim, né? E aqui a gente vê a diferença, né? Aqui a riqueza e a pobreza. Então o que ele está dizendo? Que como nós, seres humanos, não fomos capazes de aprender pelo amor, o que aconteceu aqui? É a dor. Então o nosso egoísmo é tamanho, está produzindo tanto mal, que hoje, né, a gente começa a pensar, meu Deus, realmente nós temos que fazer alguma coisa, quer dizer, extirpar o mal que é o egoísmo. E vem isso aqui também, ó. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, para porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Quais flagelos? Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, agora no Rio de Janeiro, né? Vocês acompanharam lá, né? Enchentes e mais enchentes, as pessoas perdendo tudo, né? E isso que ele fala aqui é exatamente o que acontece. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência,
de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de quê? De abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Quem acompanhou pela TV, eu não sei se vocês acompanharam, mas lá no Rio de Janeiro, na verdade, essa semana toda só se mostrava isso, e a gente via realmente não só o trabalho dos bombeiros, né, salvando, né, pessoas, como realmente várias campanhas solidárias, crianças, todas as pessoas, porque as pessoas perderam tudo, né? Então, o que é difícil para nós é ver isso, né, gente? Que às vezes a gente precisa perder tudo para estender a mão para uma pessoa que precisa, né? Bom, e aí eu tenho que falar da lei de causa e efeito e da reencarnação. Porque lá está escrito, ó, podeis enganar o mundo, conseguireis enganar momentaneamente a vossa consciência, mas nunca enganareis a Deus. E aí vem lá, ó, em 100 anos, em 1000 anos, aparecereis novamente na terra. Sem dúvida, aí vivereis, despojados da vossa opulência e curvados ao preço da indigência. Então, assim, ó, gente, a gente não pode se iludir, não. Porque se nós estamos na opulência e nós não nos dispomos a ajudar aquele que merece, pode ser, eu não estou dizendo que vai ser, pode ser que a gente precise vir como indigente, para a gente entender que o sofrimento, né, as pessoas sofrem e elas precisam da nossa ajuda. E para que tanto? Todo dia eu acordo de manhã e pergunto, meu Deus do céu, Cristina, mas como é que pode estar juntando? Não que a gente não vá juntar, não que a gente não queira o nosso conforto, mas todos, alguém aqui acha que vai viver eternamente? Tem alguém que acha? Não, né? Todos nós sabemos, não é isso? Que um dia a gente vai morrer. Mas a gente vive como se fosse viver eternamente, né? E não divide aquilo que tem. E ele diz aqui, é meio forte, mas eu preciso dizer. Eu vos declaro então, que recebereis do rico o desdém e a indiferença que vós mesmos, outrora ricos, tiverdes demonstrado pelo pobre. Então, infelizmente, quer dizer, ou felizmente, é a forma, né, que as coisas vão se encaixando nos seus lugares, né? Se a gente, quando é rico, quando a gente, né, pode ajudar, a gente não ajuda, às vezes a gente precisa vir numa outra encarnação, numa situação, né, de dificuldade, para quem sabe, né, a gente desenvolver esse sentimento. Bom, e aí já estamos quase no final. Quando se houverem, então, despojado do egoísmo que os domina, os homens viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei da justiça. Isso aqui a gente vê no nosso mundo, né, gente? Eu conheço meninas lá da universidade que participam, né, desses mutirões, né, que auxiliam as pessoas a construírem as suas casas, como existem muitas instituições e pessoas mesmo que trabalham, né, saciando, dando o que comer. E a gente às vezes, sabe, gente, falando para vocês e falando para mim, a gente está muito preocupado em resolver o problema definitivamente. Mas às vezes não dá para resolver definitivamente. Às vezes, a gente dando ali um pouco manteiga, um café com leite, aquilo ali já dá um ânimo para aquela pessoa, né, que está numa situação difícil, e ela já tem força e, sabe, o mundo segue, né? Porque, então, o que ele está dizendo é isso, que hoje a gente sabe que o forte, infelizmente, né, gente, o forte não é o amparo do fraco. O forte, ele quer sempre mais, né? A gente vê aí por todo o processo que nós estamos vivendo, e as pessoas estão cada vez, né, mais fracas e passando por esses momentos difíceis que nós estamos passando. Ah, sim, e aqui, não, peraí, que não era para tocar música ainda. Ó, já toquei errado. Então, aqui eu coloquei que a solidariedade é uma das chaves do céu e é um caminho mais curto para atingir o mundo de regeneração. Então, na verdade, a mensagem era essa, né? É da gente refletir um pouquinho sobre isso, né? A gente, às vezes, quer que as coisas se resolvam, mas a gente não quer trabalhar para que elas se resolvam. Bom, para fechar agora, eu vou colocar aqui uma musiquinha e nós vamos fazer uma oração juntos, tá bom? Muito bem. Vou botar aqui a musiquinha para fazer aquele fundo, né, gente? Vamos ver se eu vou acertar aqui na minha musiquinha. Será que vai tocar?
sei onde tem que apertar. Ah, eu acho que... não sei. Errei. Peraí, calma que ela vai acertar. A musiquinha vai tocar. Vou lá no nada. Vê se toca. Opa, era aqui, ó. Talvez possa botar mais baixinho. Então eu vou pedir a todos agora para fechar os olhos. Uma posição bem confortável. E antes de começar, eu vou pedir então assim que a gente inspire e a gente expire 3 vezes, tá? A gente vai inspirar e a gente vai expirar. E a gente vai se imaginar num lugar muito bom para nós, sabe? Um lugar onde a gente se sinta bem. Todos nós temos esse lugarzinho, seja no campo, seja no mar, seja numa casa, um lugar que é só nosso. E ali a gente se sente bem, né? Se sente em paz. Então eu vou começar a ler aqui, eu leio cada frase e a gente vai repetir, tá bom? Então começa assim. Sou merecedor. Sou merecedor. Mereço tudo que é bom. Mereço tudo que é bom. Não uma parte. Não uma parte. Não um pouquinho. Não um pouquinho. Mas tudo que é bom. Mas tudo que é bom. Agora me afasto. Agora me afasto. De todos os pensamentos negativos. De todos os pensamentos negativos. Liberto. Deixo ir todas as minhas limitações. Deixo ir todas as minhas limitações. Em mente. Sou livre. Sou livre. Agora me transporto. Agora me transporto Para um novo espaço de consciência. para um novo espaço de consciência. Onde estou disposto Onde estou disposto a me ver de maneira diferente. a me ver de maneira diferente. Estou decidido Estou decidido a criar novos pensamentos a criar novos pensamentos sobre mim mesmo sobre mim mesmo e minha vida. e minha vida. Meu modo de pensar Meu modo de pensar torna-se uma nova experiência. torna-se uma nova experiência. E agora sei E agora sei e afirmo que sou uno e afirmo que sou uno com o poder de prosperidade do universo. com o poder de prosperidade do universo. Assim, prospero de inúmeras maneiras. Prospero de inúmeras maneiras. Está diante de mim Está diante de mim a totalidade das possibilidades. a totalidade das possibilidades. Mereço vida, Mereço vida, uma boa vida. uma boa vida. Mereço amor, Mereço amor, uma abundância de amor. uma abundância de amor. Mereço boa saúde. Mereço boa saúde. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço viver com conforto e prosperar. Mereço alegria e felicidade. Mereço alegria e felicidade. Mereço a liberdade Mereço a liberdade de ser tudo o que posso ser. de ser tudo que posso ser. Mereço mais que isso. Mereço mais que isso. Mereço tudo que é bom. Mereço tudo que é bom. O universo O universo está mais do que disposto está mais do que disposto a manifestar minhas novas crenças. a manifestar minhas novas crenças. Aceito essa vida Aceito essa vida abundante com alegria, abundante com alegria, com prazer com prazer e gratidão, e gratidão, pois sou merecedor. pois sou merecedor. Eu a aceito, Eu a aceito, sei que é verdadeira. sei que é verdadeira. Sou grato a Deus Sou grato a Deus por todas as bênçãos que recebo. por todas as bênçãos que recebo. Então, gente, essa é o final aqui da nossa oração. Isso aqui chama oração de merecimento. Quem quiser até pode buscar
buscar na internet. Essa oração é bem boa para a gente, né, quando estiver nesse cantinho nosso, né, a gente trabalhar essa mudança de pensamentos, a gente trabalhar um agradecimento, a gente trabalhar a nossa proposta de mudar, né, de prosperar, né, porque todos nós somos merecedores, como fala essa oração da Luísa Hay. Vocês devem conhecer, né, uma escritora que teve câncer, superou tudo isso, e ela, né, através do poder da mente, do empenho dela, ela conseguiu então se curar. Agradeço a todos e era isso.